Começa agora mais uma edição do programa Equilíbrio Nacional, aqui na TV Vincere. Iniciamos mais um Equilíbrio Nacional pela TV Vincere, uma empresa do Grupo Vincere e todas as plataformas de comunicação do grupo. Hoje temos a satisfação e a honra de estar aqui conosco, além do colega Rodolfo, está o nosso ilustre convidado, o nosso deputado federal Reginaldo Veras. É uma satisfação, deputado, tê-lo aqui conosco e tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito tranquila, muito agregadora para os nossos telespectadores. Lembrando que o nosso deputado é também professor e se elegeu com uma preocupação muito voltada na educação, né, deputado? Nossa, educação é tudo, conhecimento é tudo, né? Isso nos... Eu vou passar para que o senhor faça a sua própria também apresentação. O currículo é extenso, mas aquilo que o senhor pontua mais importante. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, André, Rodolfo, né? É sempre bom a gente debater os assuntos, as temáticas que movimentam o Brasil, entre elas a educação, né? Eu sou professor de formação mesmo, eu sou geógrafo, professor da rede pública de ensino do Distrito Federal e ao longo de toda a minha vida, paralelamente, aí eu lecionei também na iniciativa privada. Desde a educação infantil até a universidade, a gente já passou. Nos últimos anos, a minha dedicação maior foi a preparatórios para concursos públicos, né? Então, eu estou sempre trabalhando as temáticas que são cobradas em concurso e a gente fez um cálculo especial. Acredito que cerca de 270 mil alunos já passaram por nossas salas de aula, isso presencialmente, sem contar os online. Acabo de vir ali da posse dos novos servidores do IFB e aquela alegria, né, que a gente já está ali dando posse, lutei para que essa posse saísse e dentre aqueles que estão tomando posse, vários ex-alunos, né? Então é uma dupla alegria. É isso, desde que eu me tornei deputado, a nossa preocupação, né, primordial, nosso trabalho, em princípio, é mesmo voltado para a educação pública, para fortalecer uma educação pública de qualidade no Brasil, desde a educação básica até a universidade. Essa entrada na política o senhor considera um chamado, algo que o senhor tem uma extensa carreira como professor? Rapaz, foi uma chamada dos alunos, né? Dos alunos, que legal. Eu sempre militei na política, minha família tem uma formação ali nos movimentos de base da Igreja Católica, Pastoral do Índio, Pastoral da Terra, Pastoral da Criança. Lembrando que o senhor foi deputado distritão. E aí fui professor a vida toda, nunca fui filiado a um partido político, apesar de militar muito ali nas fileiras do Partido dos Trabalhadores, mas nunca fui filiado. E lá para os idos de 2012, os alunos, os professores, colegas começaram a me instigar, né? Por que você fala tanto de política, você acompanha tanto política, por que você não vem candidato? E aquilo que começou com uma brincadeira até numa mesa de bar, a gente tomando cerveja, tomou corpo, levamos uma coisa séria e graças a Deus fui eleito, já na primeira disputa em 2014. População generosa me deu a reeleição para deputado distrital em 2018, eu fui o terceiro mais bem votado do Distrito Federal e agora, como eu tenho um compromisso de só concorrer a uma reeleição por um cargo que eu estiver disputando, fui reeleito deputado distrital, então não queria mais, nem podia mais por causa do compromisso assumido, e aí vim candidato a deputado federal, sabendo de toda a dificuldade que era se eleger deputado federal, sem recurso, em partido pequeno, aquela coisa toda. Mas volto a dizer, graças à generosidade do povo brasileiro, deu certo. E certamente, pelo o que foi compromissado, foi cumprido. Então, o reconhecimento de todos, esse é o reconhecimento. O que eu assumi como compromisso, de fato, a gente cumpriu. Eu sempre digo, eu não crio falsa expectativa nas pessoas, eu sou linear. As pessoas vão poder me criticar por um monte de coisa, mas nunca por incoerência. Então eu estabeleço uma linha de trabalho e sigo aquela linha de trabalho sem nenhuma ideia de que vou agradar todo mundo. Eu sempre digo, eu tenho que agradar aqueles que eu represento, aqueles que acreditaram no meu projeto. Deputado, em questão à educação no Brasil, eu vejo que o sistema de tecnologia chegou no Brasil
não tem tanto tempo, né? A gente percebe que, eu lembro que o computador que chegou na minha casa uma vez, há muito tempo atrás, vinha com o show do milhão, aquele tipo de computador. Então a tecnologia no Brasil, ela não é tão mais avançada igual a alguns outros países. Como que o senhor vê a chegada da tecnologia hoje em dia, sendo que muitas pessoas hoje em dia no Brasil não têm tanto acesso à tecnologia, principalmente nas escolas? Isso pode criar um empecilho a longo prazo, sendo que a tecnologia ela avança muito e retira muitos cargos das pessoas que às vezes não têm esse manejo de tecnologia? Olha só, o acesso à tecnologia, seja para a educação ou não, ele reflete a realidade social brasileira. A gente é um país desigual, com profundas desigualdades. E essa desigualdade se reflete no acesso a tudo, inclusive as novas tecnologias ou a tecnologia utilizada para a educação. Então a gente só vai ter uma mudança na educação à medida que a gente tiver uma mudança na sociedade. E cabe ao Estado brasileiro assumir isso como compromisso, né, de que tem que investir em inovação tecnológica e, acima de tudo, criar acessibilidade às tecnologias. Não tem sentido você ver como, o que aconteceu na pandemia, que nós ficamos ali dependentes de uma hora para outra de acesso à tecnologia, de acesso à internet, e simplesmente uma parcela representativa da sociedade brasileira não tinha nem um celular, não tinha acesso à internet. Como é que a gente ia fazer aulas virtuais e aulas online? O que só aumentou o abismo da desigualdade. Esses 2 anos em que se necessitava acesso à internet para ter acesso à escola, a gente aumentou o abismo da educação e aumentou o abismo da desigualdade social. E qual foi a medida concreta que o Estado brasileiro, mesmo durante a pandemia, adotou para reverter esse problema? Nenhuma. Os professores é que se viravam nos 30 ali, pedindo celular velho para doar para o aluno que não tinha condição, as professoras imprimindo material para as mães irem buscar durante a pandemia. Então o Estado brasileiro, a sociedade brasileira só vai se modernizar à medida que o Estado brasileiro entender que hoje ou se democratiza o acesso à internet e às tecnologias em geral, ou a gente vai continuar um país atrasado com essas profundas desigualdades. Outro fato interessante é que concordo plenamente com o senhor que o Estado deixou de ter esse carinho, principalmente tecnológico, com as crianças que são realmente carentes. Tem muita gente que não tem acesso a quase nada de saneamento básico, principalmente tecnologia. Então eu acho o seguinte, o Brasil ele ainda está demorando muito a perceber que isso pode ser um problema a longo prazo. Quais são as políticas adotadas hoje dentro do Brasil para que sane esse problema da tecnologia? Infelizmente nós não temos uma política macro, uma política de Estado brasileiro. Não tem, vamos deixar muito claro. Todo mundo fala em acesso à internet nas escolas. Você pega aí, tem cabo de fibra ótica, essa coisa, mas se você for a metade das escolas públicas do Distrito Federal, tem uma internet, mas ela é extremamente precária, ela não chega com qualidade. Ou seja, o Estado brasileiro ainda não entendeu, ou entendeu, mas as lideranças políticas, as lideranças governamentais, da qual eu inclusive faço parte, ainda não caíram na real, de que não dá para você fazer uma coisa para fazer outra. A gente tem que investir desde a melhoria do saneamento básico, como você falou, que é algo ali primordial e inicial, até o acesso à internet. Então não dá para fazer uma coisa para depois fazer outra. Agora, volto a enfatizar, tem que ser uma política de Estado, tem que ser o querer fazer. E isso não foi feito ainda pelo Estado brasileiro, em nenhum governo, e até agora não, também no governo atual, que eu apoio, do qual eu faço parte da base, mas ainda tem essa fragilidade. Não apresentou um plano real de acesso às novas tecnologias, principalmente para a população mais vulnerável. Deputado, ainda nessa temática, o senhor não criar um comitê nacional para que se desenvolva isso? Porque o que se observa hoje, como nós vamos falar, temos que falar do Fundo Constitucional depois aqui do Distrito Federal, nós temos algumas excepcionalidades, Zona Franca, no Amazonas, então me parece que há um ciúme entre estados, há uma guerra muito grande, cada um trazendo para si. Mas tem coisas que são fundamentais para todos, como educação, como acesso, que talvez o governo federal tivesse que tomar a direção disso numa comissão específica, vamos dizer, democrática, pessoas de todos os estados. Não sei como isso é visto dentro da Câmara, dentro do Congresso como um todo. Lembrando que isso tem que ser uma política de governo, não dá para o Congresso, no máximo ele vai regulamentar aquilo que for um programa governamental. Por exemplo,
essa semana chegou lá à Câmara um projeto do governo, a gente deve votar, que cria o Programa Nacional de Educação Integral. Todo mundo entende que a educação integral é fundamental. E o governo está legislando agora a respeito disso. Tinha que fazer a mesma coisa, criar uma política pública e criar um Programa Nacional de Acesso à internet e às tecnologias. E tem que investir, inclusive compartilhando o prejuízo com as grandes operadoras do país. Não dá para elas só lucrarem e não fazerem o chamado retorno social. O Estado cria a infraestrutura, as grandes operadoras lucram com isso, mas elas não, claro que elas pagam ali imposto, mas tem que ter uma participação social e uma participação mais decisiva dessas grandes operadoras. Até porque é aquela lógica, quando eu universalizo, quando eu facilito o acesso, quem é que vai ganhar? As próprias operadoras que vão ampliar o seu mercado, que vão ampliar os seus clientes e tudo mais. Então, não, você tem razão quando a gente tem que criar um comitê suprapartidário. Lá na Câmara tem a Frente Parlamentar de Acesso à Tecnologia, tem tudo isso. Mas não, tem que ter o querer, a vontade política de fazer. Eu espero que a ministra da Ciência e Tecnologia, o ex-deputado e governador do Rodrigo Hollenberg, está lá também, e eles são pessoas com expertise, com know-how, que possam desenvolver alguma política nessa área. A gente tem que dar o pontapé inicial, e não pode ser programas pontuais, um Estado faz aqui, um Estado faz aqui, um município. Tem que ser uma política macro, uma política do governo brasileiro. O Distrito Federal, ele é muito deficitário em relação a vagas de empreendimentos, porque o Distrito Federal ele prezou muito pelas vagas mais públicas, pelo funcionalismo público. O senhor vê também um avanço em relação a alguma empresa, a algum boom de tecnologia empresarial no Distrito Federal, que isso ajuda também a fomentar a tecnologia dentro das escolas? Eu vejo que hoje muito poucas escolas têm acesso à tecnologia industrial, porque parece que isso aí não é o que se fala hoje. O ensino que a gente tem hoje é como se fosse o ensino de 1980. Se for parar para pensar na escola, ele não avançou tecnologicamente igual deveria ter avançado. O Distrito Federal está crescendo tanto que daqui a pouco a gente tem 5 milhões de habitantes, não tem nenhuma empresa para repassar empreendimento tecnológico, repassar ensinamento e repassar uma verba financeira para essas famílias. Como que o senhor vê essa criação de emprego tecnológico no Distrito Federal, que é um ambiente que parece que o pessoal não enxergou ainda, que aqui tem que se montar esse tipo de empresa? Olha só, Brasília nasceu com uma função político-administrativa. É natural que a gente tenha essa dependência da administração pública e do comércio, que um alimenta o outro. E ao longo da história, a gente, até por limitações estabelecidas pela própria lei orgânica do Distrito Federal, ficava praticamente impossível a gente trazer empresas de grande porte, e as que tinha que a gente perdeu, como você disse, cada estado defende o seu, pela chamada guerra fiscal, que é a reforma tributária, que deve ser votada essa semana, inclusive, que é combater essa guerra fiscal entre os estados, unificar impostos e tudo mais. Agora, o futuro para Brasília é ou se transformar num grande porto seco, devido à nossa localização. A gente tem toda uma logística de rodovias, tem a ferrovia Norte-Sul, agora o governo federal publicou no Diário Oficial da União que vai criar uma linha férrea ligando Santa Maria, no Distrito Federal, até os portos do Espírito Santo, então o que melhora essa logística. E fora essa logística de grande porto seco, a gente tem mesmo que se transformar em um polo tecnológico. A gente tem uma raiz para isso, a gente tem espaço para isso. Só que, mais uma vez, é uma política que todo mundo fala que vai fazer, mas não coloca em prática. Tem aqui no Distrito Federal a chamada Biotic, a cidade digital. Cada governo que entra muda o nome. Mas, concretamente, ela até hoje não saiu do papel. Já tem algumas pequenas empresas instaladas, mas os grandes bancos, as grandes corporações, era o que a gente deveria atrair para cá. Para tanto, a gente tem que, primeiro, criar infraestrutura, na chamada Biotic, ou cidade digital. Segundo, criar algum mecanismo de incentivo para que essas empresas se instalem aqui. Ou seja, é criar logística e os incentivos para transformar Brasília numa espécie de Vale do Silício. Nós temos a localização estratégica para isso, a gente tem bom acesso à infraestrutura de comunicação, está faltando o fazer. Mas só se faz, se houver vontade política, com incentivos fiscais e com uma logística, uma criação de infraestrutura adequada. Como o senhor bem falou, são duas aptidões do Distrito Federal, eu entendo, como o senhor também corroborou com isso, é a tecnologia e a logística. Nós estamos no centro, nós teríamos que ser um hub para tudo, né? Inclusive aéreo, tudo.
mas falta a vontade. Se desenvolveu muito em infraestrutura, mas não chega ao Distrito Federal, né? Então, indo nessa vertente, como que o senhor enxerga isso? Para mim é uma coisa que o conhecimento, o senhor professor, ele vai mudando. As questões aplicadas, elas vão mudando. E já houve mudança em grade, já houve mudança em grade curricular, em tudo, em formato, mas aí é uma opinião particular, vejo muitas coisas ainda desnecessárias no ensino e faltando muita coisa, muita temática essencial, como a educação financeira, como o empreendedorismo, que está sendo implementado, mas muito lentamente. Como é que o senhor avalia essa questão e tem algum projeto dentro do... Olha, quem acompanhou a discussão para a implantação do novo ensino médio, sim, ele trabalha com essa vertente, de que tem que preparar para a vida. Isso. Lembra que constitucionalmente a função da escola é preparar para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. Digamos, então, que a gente não estava fazendo plenamente nenhuma coisa nem outra. Então a proposta inicial de reforma do ensino médio era essa, de preparar para a vida. Quando se fala vida, se preparar para o mercado de trabalho e tudo mais. Eu até digo, não existe cidadania com pessoa desempregada. Ela não tem dignidade, logo ela não tem cidadania. Só que era um debate que estava sendo feito com as bases, com os professores, com os estudantes, e que no governo Michel Temer, eles acabaram atropelando o processo e meio que impondo. Tanto que a gente até agora está discutindo, está tendo audiência pública e consulta pública, se vai revogar esse novo ensino médio. Por quê? Porque foi implantado, como tudo no Brasil, a trancos e barrancos. E é claro que a coisa não está funcionando. Tá, o pessoal a gente até usa um exemplo, tem escola que ensina a fazer bombom gourmet, dizendo que isso é empreendedorismo. Cá entre nós não é. Nós temos que ensinar, eu entendo como empresário, conceito de empreendedorismo, uma pessoa, não o conceito, mas a prática para que você crie o conhecimento de empreender, seja qual for a área, né? Eu me lembro. Empreender. Lá nos anos 90, 2000, no início da minha carreira como professor, a gente trabalhava na escola classe, hoje se chama CEF11 de Ceilândia. SED 11 de Ceilândia. Elas tinham outra nomenclatura. E lá nós criamos, por conta própria, a partir desses projetos pedagógicos, um curso de empreendedorismo. E usar essa expressão. Sim. Empreendedorismo é uma expressão nova. A gente criava mecanismos de matemática financeira, ação, marketing e oratória para os meninos saírem do ensino médio naquela periferia da Ceilândia e criar seus próprios negócios. Esse projeto nosso, inclusive, foi até premiado pela Unesco, né, internacionalmente e tudo mais. De tal modo que a molecada saía dali do ensino médio, elas iam aí comprar um carrinho de pipoca, vai abrir um cachorro quente, só para dar... E alguns desses alunos nossos são comerciantes até hoje, por causa desse projeto. Tem quiosques lá, tem pizzaria, essa coisa toda. Pelo menos uns 10 até hoje ainda são microempresários, pequenos empresários, por causa desse projeto na escola. Mas veja que foi uma ação pedagógica local. Foi graças ao empenho dos professores, que por conta própria, a trancos e barrancos, criaram esse projeto. Mais uma vez eu volto a dizer, esse novo ensino médio, da forma como ele foi implantado, ele não vai preparar nem para a vida e nem para a cidadania. E nem para o mercado de trabalho. Porque ele foi implantado a trancos e barrancos. Tem as chamadas, tem as matérias que o aluno só estuda se quiser, que ele não é mais obrigado. E mesmo a matemática e o português, a carga horária deu uma diminuída significativa. Nós temos que repensar, é claro, o modelo educacional. O conhecimento está em constante transformação, logo não tem sentido o ensino ser estático. Ele também tem que passar por transformação. Agora, não dá para a gente impor também a trancos e barrancos algo que não foi testado. Eu sempre fiz uma crítica à administração brasileira, desde a época do Brasil Colônia. No Brasil, e fica aqui o recado até para quem está falando, político então, é nesse sentido. No Brasil a pessoa tem uma ideia e ela acha que aquela ideia já é um projeto. Aí ela tem um projeto e ela acha que aquilo foi planejado e sai colocando as coisas em pé. Ela teve a ideia e já sai colocando em prática, sem ter feito o planejamento, sem ter feito o projeto, sem experimentar num espaço pequeno para depois, se der certo, ampliar. Esse é o mal da administração brasileira. Não é só a administração pública, não. Mesmo a iniciativa privada. O cara tem uma ideia e sai colocando em prática sem fazer
o devido planejamento. Aí erra e começa do zero, erra e começa do zero, erra e começa do zero. Eu diria que seria uma cultura de imediatismo, de curto prazo. A pessoa, enquanto fora, nosso país é maravilhoso e não tenho pretensões de morar em outro lugar, mas fora a gente vê que as pessoas planejam e pensam nunca menos do que 5 anos, 5, 10, é um planejamento de longo prazo. Aqui não. Quer pensar, como o senhor falou. Vê uma ideia, já quer executar, não bota nem no papel. Né? Então, essa é uma questão muito... mas que está sendo vista. Né? E um formato, o senhor acha que é possível um formato de atualização constante, uma vez que a educação constante, que eu digo, à medida da velocidade que se atualiza o cenário, porque tudo é muito demorado também. Foi aprovado no governo Michel Temer. Agora nós já estamos pensando em revogar. Já. Não é que vai voltar ao modelo anterior. Sim. É fazer o debate. Nem tudo que tinha antes era ruim, nem tudo que fizeram agora é tão bom. Vamos achar o meio termo, discutindo com os professores, discutindo com os alunos para ver o que eles realmente querem. E é claro, com investimento. É outra coisa. O Estado quer fazer a mudança usando as velhas estruturas. Ninguém muda usando o que é velho. Ou a gente investe para criar o novo, ou não. Escola em tempo integral, de novo ensino médio. Aí o aluno tem ali as matérias regulares num turno, quando chega no segundo turno, o menino vai jogar peteca, vai ficar conversando, vai beijar na boca. Por quê? Porque não tem um laboratório de ciência e tecnologia, como você falou, porque não tem uma academia na escola para ele usar, porque não tem um parque de lazer esportivo. Ou seja, mais uma vez, a gente vai fazendo as coisas a trancos e barrancos. Não existe mudança concreta sem investimentos concretos. E nisso o poder público brasileiro também pega. Rodolfo, tu vai já chamar um intervalo comercial, mas antes disso eu queria deixar uma mensagem para os pais que não transfiram a educação familiar de pai e de mãe para o ensino, para as escolas, para os professores. Cada a educação básica começa em casa, né? Então, se nós tivermos uma família estruturada, uma educação básica, assumirmos a nossa responsabilidade, será muito menos, eu diria até traumático, porque hoje nós vemos cenas de desrespeito com professores que são absurdas. Para nós, professores, eram nossos pais da nossa época, né? Fora de casa. Então, essa mensagem é muito importante e vamos... A gente vai chamar um breve intervalo comercial. Queria pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho, dê like, que vai ficar melhor ainda essa entrevista, tá? A gente já volta. Estamos apresentando Equilíbrio Nacional. Proteja seu lar contra os perigos invisíveis. Apresentamos a Horgon, a sua solução especializada no controle de escorpiões. Os escorpiões são uma ameaça real, especialmente em áreas urbanas. Eles podem se esconder em frestas, pilhas de entulho e até mesmo invadir sua casa, colocando em risco a segurança da sua família. A Horgon é especializada em controle de escorpiões. Atua no controle de pragas com vistorias noturnas e coletas de escorpiões em todo o DF e entorno. Ligue para a Horgon hoje mesmo. 61 9 81 46 11 61. Proteja seu lar e durma em paz, sabendo que estamos aqui para combater os escorpiões e garantir um ambiente seguro para você e sua família. Horgon, eficiência garantida. Quer renovar os móveis da sua casa? Venha para Calisto Móveis. Aqui você encontra o maior mix do mercado, com alta qualidade e alto design para agregar qualidade e conforto na sua casa. Temos conjunto de estofados de vários tamanhos, vários modelos para todos os gostos. Os melhores homes, painéis, estantes e mesas de centro. Seja qual for o tamanho da sua sala, temos o móvel ideal para ela. Facilitamos o pagamento e temos entrega e montagem grátis. Se você preferir, adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas novidades. Calisto Móveis, sua casa merece. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie. Todo mundo usa Itelecom.
Eu uso para anotar as receitas deliciosas e, é claro, conversar com minhas amigas, assistir minhas séries e filmes. Eu uso para estudar e nos momentos de diversão. Eu aproveito os melhores jogos online. Aqui é só alegria. Eu uso para trabalhar, conversar com minha família. Além do melhor suporte, tem um preço acessível. Eu uso e indico Itelecom. A melhor coisa que papai e mamãe fizeram foi contratar a Itelecom. Itelecom, você mais conectado. Voltamos a apresentar Equilíbrio Nacional. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa com o deputado. Falamos bastante de educação, que é o futuro é uma das vertentes do futuro da nossa nação, né, deputado? Mas eu queria entrar já numa temática até porque está relacionada a recurso, e agora voltou para a Câmara a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nós já falamos, eu até falei isso, que cada estado vê a sua situação, e temos algumas especificidades no Brasil, como no Norte a Zona Franca, como aqui tem o Fundo Constitucional. Como é que o senhor tem avaliado essa questão? Porque dali vem recurso para educação, segurança, que não sei se vamos ter tempo de falar, e saúde, segurança e educação. É um tripé básico, né, de qualquer desenvolvimento. Olha só, rapaz, o Distrito Federal ele nasceu com essa função político-administrativa. E, historicamente, a própria legislação limitou o Distrito Federal em seu desenvolvimento, como, por exemplo, lá nos anos 60, 70, 80, não se permitia que a instalação de empresas poluentes. E era uma prática comum lá na década de 70, quando ainda não havia essa preocupação toda com o desenvolvimento sustentável. Então a gente ficou dependente do serviço público. Como a gente abriga aqui as embaixadas, as repartições internacionais, como a gente é casa para os deputados de outros estados e senadores, é natural que a gente tenha, então, que precise de um tratamento diferenciado. Então, os constituintes de 88 concederam autonomia política e financeira para o Distrito Federal, mas para a gente ter essa plena autonomia, a gente precisava de um repasse de verba, principalmente, foi para isso que ele foi criado, garantir a segurança pública do DF, já que nós já somos a casa, já que nós abrigamos as embaixadas e tudo. Então, em 2002, o Fundo Constitucional foi criado, e de lá para cá, ele tem uma base de cálculo, de correção, que é baseada na inflação e outras variáveis. Agora, com o arcabouço fiscal encaminhado pelo governo, o projeto original do ministro Fernando Haddad não falava de fundo constitucional. O relator Cláudio Cajado, que é bem Paulo Guedes mesmo da vida, é bem neoliberal da vida, a fim de estabelecer as bases para o equilíbrio fiscal, ele mudou, por conta própria, de forma absolutamente unilateral, a forma de cálculo do fundo constitucional. Não é que ele vai ser extinto, mas mudou a forma de cálculo, estabelecendo como teto 2,5% ao ano. Olha, tem ano que o fundo cresce 0, mas tem ano que ele cresce 15. No último ano ele cresceu 40. Então, quando a gente faz uma média, o nosso fundo constitucional tem uma correção de 7%, 9%. E pelo relatório dele, vai ficar 2,5%. Ou seja, pouco a pouco, isso 2,5% não cobre nem o crescimento vegetativo da folha de pagamento de professor, da segurança e subsidiariamente da saúde e da educação. Então, se for aprovado, como passou na Câmara e o Senado mudou, a gente vai lutar para que seja aprovado o texto do Senado, que exclui o Fundo Constitucional do E se mantém, né? E se mantém a forma de cálculo que a gente tem hoje. Se a gente perder na Câmara agora e o presidente Lula sancionar da forma que o relator Cláudio Cajado colocou, olha, vai sufocar num prazo de 10 anos boa parte do serviço público no Distrito Federal. E aí o governo que usava esse recurso do fundo para pagar segurança e subsidiariamente saúde e educação, vai ter que utilizar recursos da Fonte 100. Quando eu utilizo recursos da Fonte 100, que é a arrecadação própria do DF, para cobrir esse valor do Fundo Constitucional que não vai entrar, eu deixo de pagar outros servidores, eu diminuo minha capacidade de investimento, de investir na população, em calçada, em asfalto, seja lá o que for. Resumo, essa proposta do relator Cláudio Cajado, ela é altamente prejudicial ao Distrito Federal. Então a gente está numa luta, a gente perdeu na Câmara, depois de muito trabalho, muito convencimento, a gente conseguiu mudar no Senado,
e agora o texto volta para a Câmara para a palavra final. E o relator Cláudio Cajado já disse que se depender dele, ele rejeita o texto do Senado e aprova o dele. Nós teremos que fazer todo o trabalho, estamos fazendo esse trabalho, já conversando com o ministro Padilha, levamos esse questionamento ao presidente Lula semana passada, em reunião que eu, a senadora Leila, o deputado Rafael Prudente tivemos com ele, a deputada Érica Cocai também. Presidente, você vai comprometer as finanças do Distrito Federal. Não é uma luta fácil e pior, a população brasileira não entende direito. Sim. Tem gente que até fala assim, tem que acabar mesmo com esse fundo, porque aí o DF, esse dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Sem esse fundo a gente não sobrevive. Sem a forma de cálculo, da forma como acontece hoje, a gente vai comprometer as finanças públicas para o DF. E o cálculo, por baixo, que nos próximos 10 anos a gente perde 7 bilhões por ano. 7 bilhões, para a população entender o que são 7 bilhões, um viaduto custa 30 milhões. Então um viaduto é uma obra cara, grandiosa. Se um viaduto custa 30, 40 milhões, imagina o que é você perder 7 bilhões por ano. De fato, eu diria que o Distrito Federal cairia num limbo, seria um colapso financeiro terrível, mas nós vamos fazer esse apelo aqui para que isso seja, vocês estão fazendo o trabalho bem feito e estão trabalhando e nós confiamos nos nossos... Se esse arcabouço fiscal passar na medida que está sendo propagado hoje, em 10 anos teremos 800 mil a 900 mil pessoas no Distrito Federal em uma grave pobreza gigantesca, porque deixando de repassar recursos, empresas fecham, o processo começa a estagnar e os estados e municípios vão ter que suplementar esse processo, então você cria um desequilíbrio gigantesco no Brasil. Então parece que algumas pessoas não entendem esse processo. Realmente há críticas, que o Distrito Federal recebe isso, recebe aquilo, mas aqui é como se fosse a administração do Brasil. Aqui é o cérebro de todo o processo, é para onde sai a demanda, para onde se reinventa. O Distrito Federal ele é importantíssimo para esse processo. Então há realmente alguns políticos, alguns senadores que não entendem a gravidade que isso pode ocorrer a longo prazo, né? Há uma ciumeira em relação a isso. O pessoal acha que a gente é privilegiado. Mas é claro que o Distrito Federal tem que ser privilegiado. A gente é a capital. Em qualquer lugar do planeta, lá em Paris, lá em Washington, quem banca a capital federal é o governo federal. Por isso que ela é capital. Então a gente tem que se tratar diferenciadamente, porque a gente é diferente. Falando em capital, deputado, o Sol Nascente até pouco tempo atrás foi classificado como a maior favela do Brasil. Eu queria saber do senhor por que criou essa grandiosidade e esse nome de favela, sendo que eu visito lá sempre, né? A gente tem até um projeto que eu já ajudei lá, que é o Reciclando o Futuro. Então, por que tornou essa grandiosidade, essa discrepância gigantesca e tomou esse nome de favela do Distrito Federal? Será que o governo deixou de olhar ali com um olho mais específico para esse pessoal? O governo do Distrito Federal, entra governo e sai governo, ele foi promíscuo com a grilagem de terra. Promiscuidade. O Estado, os representantes do Estado, e aí bote governador nessa história, tem deputado nessa história, tem gente grande nessa história. Foi promíscuo com o processo de grilagem. Foi omisso à medida que não fiscalizou. Some-se a isso, a necessidade da pessoa por uma habitação, o que já mostra que a nossa política habitacional é precária e falha. Então você juntando essa promiscuidade com a grilagem, a omissão do poder público e a falta de uma política pública habitacional levou à proliferação de invasões que acabaram se tornando, devido a essa omissão toda, núcleos urbanos fixos. E aí, isso faz parte da história do DF, desde a década de 60. Sim. Lembra que quando Brasília foi planejada por Niemeyer, Lúcio Costa, JK, Israel Pinheiro, aquela galera toda, acreditava-se que a cidade ia ser para servidores públicos e que ela teria 500 habitantes em 2000. Acreditavam que os candangos iriam embora, mesmo comendo aqui o pão que o diabo amassou, trabalhando em condições análogas à escravidão, se a gente fosse comparar hoje. Se o camarada se submetia àquela condição de trabalho aqui, claro que ele não ia voltar para o lugar de onde ele veio, porque a situação lá estava pior. Então, antes mesmo da inauguração de Brasília, a gente já institucionalizou, a gente oficializou uma política habitacional de transformar em legal aquilo que é ilegal.
criando as cidades satélites lá. Então, Planaltina, Brasilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Candangolândia, elas surgem como núcleo habitacional mesmo antes da inauguração de Brasília. E qual era a lógica disso? Joga a população de baixa renda para a periferia como forma de preservar o plano piloto com sua função político-administrativa. Então isso é uma política institucional que o professor Aldo Paviani, o maior especialista na questão urbana do Distrito Federal, chama de processo de periferização e segregação socioespacial. Ou seja, ao longo da história, e até hoje é assim, haja vista Sol Nascente, Morro da Cruz, lá em São Sebastião, Sol Nascente, a população de baixo poder aquisitivo foi jogada para a periferia da periferia. Num processo tão continuado que hoje a gente joga mais nem para a periferia do DF, a gente joga para o Goiás. O crescimento populacional dos municípios do entorno está diretamente relacionado a essa expulsão, esse empurrão de parte da população do Distrito Federal. Então, promiscuidade, omissão e falta de política pública ao longo de décadas. Não é o governo X ou Y. Mas, deputado, eu vejo isso como um grande problema porque hoje em dia a gente tem governos que são extremamente populistas, eles pensam na população, às vezes até de baixa renda, que é muito mais fácil, às vezes manipulação, isso é de todos os governos. Estou falando isso desde a criação do Brasil para cá. Então, ou seja, a população que é mais carente, é mais maleável, isso é ótimo, porque o pessoal pensa em que isso dá voto. Então o Distrito Federal, ele tem mais de 30 regiões administrativas, não era para ter nem 15. Então se a gente for parar para pensar, uma região administrativa ela é criada como? Alguém vai lá, invade uma terra, faz uma grilagem, vende alguns lotes, daqui a pouco o governo começa a mandar energia, mandou água e cria-se um populismo gigantesco e vê uma região administrativa podendo que angariar votos. A maioria dos deputados distritais, eu acho isso um absurdo, uma região administrativa ter um deputado distrital para indicar o administrador. O administrador, a maioria das vezes, ele é um carteiro de luxo, na minha opinião, um psicólogo. Eu falo isso por Águas Claras. Águas Claras hoje tem um psicólogo, porque todo dia estamos conversando com a população. Ninguém quer alguém que converse, a gente quer que alguém que faça por isso. Então o governo ele terceiriza um processo que não deveria terceirizar. E com isso os deputados veem isso uma grande opção de angariar votos. Então cada dia, cada ano se cria uma região administrativa no Distrito Federal. Daqui a pouco teremos 50 regiões administrativas sem dinheiro para bancar essa máquina pública toda, que são um descarne. Então, até o senhor falando, eu solidarizo muito com isso. Os governos populistas, eles acabam criando uma população gigantesca sem necessidade. Que a maioria das pessoas vê o Distrito Federal hoje como: vamos para o DF, que lá a gente pega uma terrinha e lá a gente se cresce. E com isso passa-se uma necessidade muito grande. Então o governo hoje não tem nenhuma política pública que, vamos supor, que estruture o Sol Nascente. Ali são famílias, são pessoas que vivem ali. Qual é a política pública para se estruturar hoje um Sol Nascente, uma Santa Luzia, que é onde era o lixão? Não tem nenhuma política, isso é um absurdo. O saneamento básico é comprometido nessas áreas, né? Tudo é questão de prioridade de governos. O Sol Nascente, que hoje é o Sol Nascente Pôr do Sol, que hoje é uma região, e eu conheço muito bem, eu sou oriundo da Ceilândia, do setor Penorte, que é o vizinho do Sol Nascente. Então, a área que hoje é o Sol Nascente Pôr do Sol, quando a gente era moleque, a gente ia lá nos córregos e catar fruta do cerrado e aquela coisa toda. Aqui foi um ambiente que eu cresci, que a gente tentou ver aquilo nascer e virar aquela monstruosidade que é hoje, em virtude desses 3 fatores que eu te falei. O Sol Nascente só recebeu um investimento concreto no governo Hollenberg. A parte do saneamento e do calçamento dos trechos 1 e 2 foram feitos no governo Hollenberg. Eu sou testemunha. No governo ibanês, 0 de investimento no Sol Nascente. Foi justamente quando ele virou uma região administrativa. E 0 de investimento. 0. É uma questão de prioridade. O governo está preocupado em construir viaduto, ponte que liga nada a lugar nenhum, aquela coisa toda. Cada cidadão escolhe, tem os representantes que ele escolhe. Então a população resolveu escolher o ibanês, resolveu reeleger o ibanês em primeiro turno, um governo que faz obra, cuida das coisas, mas não cuida das pessoas. Olha o colapso da saúde, olha a falta de investimento nas regiões mais periféricas. Deputado, e agora na Câmara Federal, qual a sua prioridade, o seu direcionamento, os projetos, como estão as questões em andamento, da sua autoria mesmo, o que o senhor vislumbra dentro da Câmara Federal? Olha só, eu sou membro da Comissão de Educação, até por causa da minha formação e das bandeiras que a gente defende,
E sou filiado ao Partido Verde. Partido Verde, que prega crescimento econômico com respeito ao meio ambiente. Dentro dessa linha, por exemplo, inclusive deve ser matéria de um grande canal de comunicação em breve, a gente estabeleceu uma lei que cria regramento para a exploração de ouro no Brasil. Você sabe que a maior parte do ouro explorado no Brasil faz-se sem o devido acompanhamento do Estado, da Receita Federal e tudo mais. Então agora a gente vai fazer, por exemplo, até hoje, 80% das notas fiscais de compra e venda de ouro é feita à mão. À mão. E nota fiscal feita à mão, você que é empresário, quem entende um pouquinho sabe que não deixa a desejar no que se refere ao controle de arrecadação e tudo mais. Então o que a gente está estabelecendo é isso, é um regramento, nota fiscal eletrônica, aquela coisa toda. Para quê? Para, além de ser uma riqueza que o Estado controla, você também, com esse maior controle, você vai poder cuidar melhor da questão ambiental na exploração do ouro, nessa questão de mineração. Outro projeto, a gente tem um leque bem aberto, apesar de defender a educação, a gente não legisla só sobre a educação. Apresentamos recentemente um projeto de lei que aumenta a pena, inclusive tentando alterar o Código Penal, aumenta a pena para quem faz o uso de trabalho análogo à escravidão. Não tem sentido, nessa época, século que nós estamos agora, a gente ainda ter pessoa que acha que pode... Que isso é normal. O trabalho dele que acha até normal. E você vê que não é pessoa, desde o interiorzão do Brasil até centros urbanos. A gente viu recentemente aí um relato, claro, que tem que ser investigado devidamente, de um desembargador que mantinha uma empregada doméstica em regime análogo à escravidão. Então, para que isso sirva de alerta, a nossa ideia é aumentar a pena e multa para quem fizer essa prática. Deputado, eu entrando nessa temática ambiental, como eu não poderia deixar de perguntar sobre a questão da Amazônia. Muito se fala da Amazônia, mas muitos falam e poucos conhecem da Amazônia de fato. Como o senhor vislumbra ali um desenvolvimento sustentável, algo que possa preservar, mas que possa também desenvolver a região? Tanto ali Pará, Amazonas, toda ali a região amazônica em si. Olha, hoje é sabido no mundo inteiro que há uma série de práticas. Não é incompatível o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Uma região como a Amazônia, que tem todo um simbolismo internacional, como é que eu gero desenvolvimento lá? Não adotando as velhas práticas da expansão da fronteira agrícola no Brasil. Arranca, queima, planta, arranca, queima, planta. Essa já está superada. Mas é possível fazer em larga escala o uso dos próprios recursos da floresta, a compatibilidade entre uma pecuária e a preservação, criando nichos de desenvolvimento pecuário, a abertura de rodovias que facilite a movimentação na região, mas que tome cuidado para não preservar, para não desmatar. Então, hoje você tem uma série de práticas economicamente sustentáveis explorando a região. Talvez um melhor exemplo seja a exploração do turismo ecológico. O mundo inteiro fala na Amazônia. Se a gente cria uma estrutura para receber turista, se a gente cria uma logística para fomentar esse turismo ecológico, esse turismo ambiental, esse turismo sustentável, você vai atrair gente do mundo inteiro. E turismo é uma coisa que dá grana demais, mas a gente não desenvolve. A próxima COP, a Conferência das Partes para a questão climática, que é uma reunião anual, vai ser feita no Brasil, vai ser feita em Belém. Talvez, sendo em Belém, o mundo passe a olhar com mais carinho essa questão. E aí cabe a nós criarmos essa estrutura. Por exemplo, você tem uma Embratur que não tem recurso para divulgar o Brasil. Você não vende um produto se você não divulgar. Começa aí. Então você tem uma empresa brasileira de turismo que simplesmente não tem recurso para levar o nome do país lá fora, para mostrar as belezas, para criar mecanismos, para fazer acordo com as empresas aéreas para isso. Você vê que tudo nosso é muito precário e falta aquilo que eu falei lá atrás, sobre a administração pública. Falta transformar a ideia em planejamento e transformar o planejamento em projeto concreto. Assim, a grosso modo, eu não vejo nenhum outro país investindo em turismo na Amazônia, porque a Amazônia hoje ela é tomada por várias facções criminosas. A gente tem vários assaltos, a gente tem várias mortes, chacinas a longo prazo. Então eu acho que o Brasil, primeiro, ele precisa estruturar em relação às suas polícias e políticas ambientais para que retire as facções criminosas, principalmente Brasil, Colômbia e outros países fronteiriços, que acabe com esse crime ambiental, principalmente das facções criminosas. Com isso,
temos uma avifauna, temos fauna suficiente para que outros países enxerguem a Amazônia como realmente uma área sustentável. Hoje em dia ela é uma área totalmente criminal, várias pessoas colocando fogo, a demanda de terra para produtos alimentícios gigantesca sem nenhuma regulamentação. Então eu vejo que hoje há uma briga entre facções criminosas, entre o agronegócio e entre outra série de empecilhos que realmente criam a barreira para que aquilo ali seja explorado de forma turística, entendeu? Até brasileiro, se você perguntar se quer ir na Amazônia, ninguém quer. Porque ali é uma briga gigantesca entre facções criminosas, retirando madeira, retirando ouro, pedras preciosas. Então eu queria ver, até entender se o Brasil realmente existe alguma política de enfrentamento que esse ano, do início de janeiro até agora, ele cresceu absurdamente. E se continuar crescendo absurdamente nesse governo atual, o governo passado teve uma série de queimadas ilegais, teve uma série de tirada de madeira ilegal, até falava assim, passar a boiada de forma ilegal. Então é o seguinte, se a gente for parar para pensar, de janeiro até agora, o crescimento foi exponencial e algumas facções criminosas tomaram conta da Amazônia. Será que tem que ter alguma política, existe alguma política para isso? Porque se a gente for deixar passar 4 anos nessa, daqui a pouco metade da Amazônia está tomada pelo crime. Deixar claro que não é que aumentou, estava sendo escondido no governo anterior, né? Os crimes e tudo que acontecia era uma omissão total do governo Bolsonaro, vamos ser bem honestos. E por que dá ideia? Porque agora está tendo, a Polícia Federal está lá combatendo o garimpo ilegal, expulsando os garimpeiros da terra Yanomami, mudando novamente a legislação do seu Ricardo Salles, que foi eleito deputado, não sei como, um ministro de meio ambiente que era contra o meio ambiente. Então assim, a coisa está vindo à tona. Parece que está pegando fogo porque agora a gente está denunciando, que agora está sendo divulgado, que agora os órgãos públicos estão combatendo, coisa que não acontecia no governo anterior. Você tinha lá um presidente que pregava claramente que tinha que ocupar a Amazônia de qualquer maneira. Vamos passar o boi e passar a boiada, como diz o Ricardo Salles, naquela famosa reunião, né, de ministros e tudo mais. Tudo isso, e assim, tem todo esse problema, mas não é essa insegurança toda não. Dá para praticar. Eu já fiz turismo na Amazônia, já fui lá ver o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, já fui em tribo indígena, já fui sozinho, eu vou lá só, vou como cidadão e tudo mais. Então é possível, agora tem que melhorar a logística. E quando eu falo de melhorar a logística e infraestrutura, claro que entra toda uma questão de dar segurança, de dar garantia àquele que vai visitar. Se bem que assim, pelo governo passado, não dava realmente assim, a gente saber de todas as notícias, né? A gente ficou sabendo desse ano agora com uma propagação muito grande, que de janeiro até agora morreram vários Yanomamis do mesmo jeito, e de janeiro até agora várias facções criminosas chegaram do mesmo jeito. É claro que sempre o governo vai esconder alguma coisa para que, olha, isso ainda é meu, isso é do governo passado, sempre vai ter essa jogatina, mas realmente existe alguma coisa mais plausível que pare isso sem... Olha, aquilo é uma região, vamos ser honestos, é uma região extremamente extensa, de difícil acesso. E de muita fronteira, né? Fronteira. E que não depende só do Brasil, né, deputado? Hoje, e já existe uma lógica disso, é investir em imagens de satélite, é investir em fiscalização via satélite, como tem feito, né, com os órgãos aquilo que servia para a questão ambiental serve também para a questão da saúde. Agora, vamos ser bem honestos, fruto de ser uma região erma, mas pouco habitada e sem a logística de acessibilidade, não é fácil combater crime naquela região. Mas é possível minimizar? Sim. A começar do poder público agindo, como ele não estava agindo. Talvez a gente não tenha tempo de ir tão a fundo, que o tempo passa tão rápido, mas ainda nessa temática da Amazônia, eu também já tive a oportunidade de fazer alguns turismos lá e não... a coisa é muito pacífica, muito tranquila, eu achei. Não vi nada, talvez porque não fui em fronteira, não fui tal, ok. A gente não é besta, a gente só vai onde a gente... Mas assim, uma questão que é polêmica e é de muitos anos, a BR, ali 319, se não me engano, que vai ali de Porto... 3, não, é a de Porto Velho não é a 319 mesmo. É a que chega no Amazonas, porque não tem, nós temos de Porto Velho para lá, tem que ir ou de balsa 7 dias ou de avião. Então há todo um problema logístico que talvez dificulte o turismo nisso. Também. Né? Então nós temos, eu vejo assim que o turismo na Amazônia
as pessoas às vezes vêm para fazer um turismo específico na Amazônia, diferente na Europa, quando você vai, tá certo que as dimensões são outras, você faz um turismo completo ali, mas aqui as estradas já melhoraram muito, mas ali quando mexe para a Amazônia, eu acho que envolve a questão do meio ambiente, tudo, e eu não sei o que mais que acontece que... Envolve a questão do meio ambiente, sai mais caro, que é uma região mais distante, né? Então tem que ter todo um cuidado para que a abertura de uma rodovia não se transforme na abertura de novas ocupações por meio ilegal de grilagem, fomentando essa expansão da fronteira agrícola de forma desordenada, como aconteceu historicamente, com a abertura da Belém-Brasília, a 243. Então, claro que naquela região ela é uma região mais sensível, e qualquer coisa que seja feita lá tem que ser feita de forma diferenciada. Rodolfo, nós estamos chegando no final. Algum já chegou no final. Já chegou, já passamos do final. Mas foi uma entrevista muito Passou rápido. Eu queria dar ainda, vamos segurar para a gente dar as considerações, um tempinho para o deputado fazer as considerações finais dele, na temática que o senhor entender pertinente. Eu sempre digo o seguinte, a gente é um representante do povo, a gente é um representante da sociedade. Eu sempre faço política sem colocar político em pedestal. Vote nas pessoas, acompanhe as pessoas sem colocar política em pedestal. Não tem salvador da pátria, não tem ninguém que vai mudar a coisa da noite para o dia, e você só vai ter consciência disso se você acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Então quem votou em mim, quem não votou, quem está conhecendo agora, acompanhe o que a gente faz, acompanhe o que a gente faz como deputado. Quem está presente, quem vota como, sempre tendo consciência. Eu sou um cara do campo progressista. Eu até foi engraçado, saiu tem um tal de ranking dos políticos, né, que é um que acompanha aí, ele tem mais uma linha de direita, e na classificação que eu recebi, eu sou o penúltimo colocado como político do DF. Foi sensacional para mim, considerando que é um de direita e eu sou do campo progressista, significa que se eu vir a tabela, eu estou... Você vai para cima, ele está em segundo. Ou seja, e eu acho liberdade de expressão, e cada um classifica como quer. Ele tem lá uma forma de pontuação. E aí, que depende do que se vota, do que não vota, tudo que eles acham que tem que votar de um jeito, eu voto exatamente do outro. E é normal, que eles têm uma visão de direita e a minha visão é do campo progressista. Então, até digo, se eu estou sendo mal avaliado por essa plataforma, significa que meu mandato está perfeito. Que quem me elegeu para que eu tenha essa forma de visão de mundo, que é uma visão do campo mais progressista. Então, ou seja, é importante para o eleitor e cidadão acompanhar o trabalho dos seus representantes. Bom, nós tivemos a satisfação de conversar com o deputado federal Reginaldo Veras, uma pessoa que é um lutador aguerrido pelo nosso Distrito Federal, defensor, busca manter e mantém a sua coerência, mesmo que ela não prevaleça, porque não depende da sua vontade somente, né, deputado? Mas foi uma conversa maravilhosa, então o Equilíbrio Nacional... Antes de encerrar, pede a você que vá lá, se inscreva no canal, ative todas as notificações para que você não perca conversas extraordinárias e agregadoras como a que nós tivemos hoje. O programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra e aguardo você no próximo programa. Você assistiu mais uma edição do Equilíbrio Nacional. Compartilhe, comente e até o próximo programa. Equilíbrio Nacional. Oferecimento. Proteja seu lar contra os perigos invisíveis. Apresentamos a Horgon, a sua solução especializada no controle de escorpiões. Os escorpiões são uma ameaça real, especialmente em áreas urbanas. Eles podem se esconder em frestas, pilhas de entulho e até mesmo invadir sua casa, colocando em risco a segurança da sua família. A Horgon é especializada em controle de escorpiões. Atua no controle de pragas com vistorias noturnas e coletas de escorpiões em todo o DF e entorno. Ligue para a Horgon hoje mesmo. 61 981 46 11 61. Proteja seu lar e durma em paz, sabendo que estamos aqui para combater os escorpiões e garantir um ambiente seguro para você e sua família. Horgon, eficiência garantida. Quer renovar os móveis da sua casa? Venha para Calisto Móveis. Aqui você encontra o maior mix do mercado, com alta qualidade e alto design para agregar qualidade e conforto na sua casa. Temos conjunto de estofados
de vários tamanhos, vários modelos para todos os gostos. Os melhores homes, painéis, estantes e mesas de centro. Seja qual for o tamanho da sua sala, temos o móvel ideal para ela. Facilitamos o pagamento e temos entrega e montagem grátis. Se você preferir, adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas novidades. Calisto Móveis, sua casa merece. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vincere. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vincere. Aqui em casa, todo mundo usa iTelecom. Eu uso para anotar as receitas deliciosas e, é claro, conversar com minhas amigas, assistir minhas séries e filmes. Eu uso para estudar e nos momentos de diversão. Eu aproveito os melhores jogos online. Aqui é só alegria. Eu uso para trabalhar, conversar com minha família. Além do melhor suporte, tem um preço acessível. Eu uso e indico iTelecom. A melhor coisa que papai e mamãe fizeram foi contratar a iTelecom. iTelecom, você mais conectado.